Oi, amores! Hoje vamos falar sobre o livro Pachinko. Bom, esse é o primeiro livro de literatura coreana que eu leio. Não é em coreano, tá, gente? É só contando uma história de uma família da Coreia. E a escritora é descendente asiática, então por isso que ela demorou anos para terminar, né, esse livro, para escrever esse livro, porque ela fez toda uma pesquisa em volta, porque ela mora nos Estados Unidos, mas ela queria falar sobre esse contexto na época da guerra. Bom, Pachinko, apesar de ser longo, gente, esse livro tem 527 páginas, contando com prefácio, um livrinho considerável, ele é meio longuinho e tal. Eu amei essa capa dele, amei, que ela tem é um azul meio chumbo, assim, é muito legal essa capa, ela é meio metálica, eu me apaixonei pela capa. E esse livro, a minha colega do circo que me emprestou, e eu simplesmente amei essa história. No Japão, na Coreia, Pachinko é chamado as casas de jogos. Os que a gente chama aqui de caça-níquel, sabe? Essas casas de jogo de azar. E em Las Vegas é tipo Las Vegas inteiro. Mas enfim. E eu demorei bastante tempo para entender, na verdade, o que era Pachinko. Algumas pessoas que eu conheci, alguns clientes, né, que eu atendi, e eles viam que eu tava lendo esse livro lá na Liberdade, um lugar que eu atendo. E aí eles, como descendentes de japoneses, né, foram me explicando o que era. Mas da metade pro final do livro você entende o que é essas casas de Pachinko, porque uma das personagens principal, né, o filho da principal, começa a trabalhar com essas casas de Pachinko. Mas então vamos lá. O que eu mais gostei nessa história é que, primeiramente, a gente tem uma visão, né, a gente aqui do Ocidente, que eu digo, nós conseguimos ter uma visão de como que era aquela época da guerra, a guerra do Japão e a Coreia, e como que ocorreu tudo isso, como que prejudicou todas as pessoas, algumas coisas ruins que aconteceram, obviamente, né, não tem nada numa guerra que seja bom, mas a gente consegue entender mais, porque assim, a escritora, ela teve toda uma preocupação de fazer uma mega pesquisa antes de escrever esse livro, então ela não simplesmente imaginou coisas e foi escrevendo, ela fez uma pesquisa bem detalhada para depois escrever esse livro. Por isso que ela demorou alguns anos para escrever esse livro. E aí Pachinko, ele conta a história de uma família, só que em 4 gerações. Então começa pela família da mãe, que vai se estendendo para do filho até chegar do neto. Então conta da avó, da mãe, do filho e do neto. É contada as 4 gerações dessa mesma família durante todo esse caos que foi a guerra. Provavelmente eu vou pronunciar o nome errado, com certeza. Mas o importante é vocês entenderem. Sunja, digamos que ela seja a personagem principal. Ela era filha no começo, e aí ela se tornou mãe, casou, e aí começa a contar a história do filho dela e depois do neto dela. Então tudo acontece assim em volta, entre aspas, da Sunja, mas é tudo em volta dessa família dela. E assim, é muito louco. Gente, é eita atrás de vixe nesse livro, porque você acha que eles vão ficar bem, aí daqui a pouco acontece uma outra coisa, e aí você fala, não, tá, eles penaram muito, sofreram muito, não, mas agora vai dar certo. Não, não dá, você fica assim, meu Deus! Tem morte, questão religiosa, tem questão de abandono, tem questão de traição. Gente, é a vida como ela foi, né? Porque agora a gente não está na guerra, mas basicamente é a vida como ela foi naquela época. Então, o que eu mais gostei é que a escritora, ela é muito sincera, então ela é bem realista, ela não fantasiou nada, ela não deixou nada assim, ai, bonitinho, fofinho e tal. Não, ela foi bem realista em coisas que realmente aconteceram e como foi. Eu gostei muito disso porque é bem a vida como ela é mesmo, é bem a coisa real. Vocês gostam de histórias mais reais, tenha essa questão de vivência da época,
de família, de dramas, de como que foi mesmo, pro entendimento, como que aquilo era pesado para as pessoas, ao mesmo tempo que elas tentavam fazer com que aquilo fosse leve, porque os coreanos tiveram que fugir da Coreia. No Japão, eles eram tratados como lixo, tipo, eram todos consideráveis porcos, burros, aproveitadores, o que na verdade não era, simplesmente eles foram expulsos do próprio país. Muitos deles não tinham conhecimento da língua japonesa, eles precisavam trabalhar para se alimentar, então eles não tinham escolha, sabe? E aí você vê esse preconceito dos japoneses com os coreanos, gente, causa uma indignação, assim, mas... eu fiquei muito irritada. Mas dá pra entender, e também contou da época que, logo depois da guerra, foi onde a Coreia do Norte se separou da Coreia do Sul, né? Que foi onde tudo isso aconteceu, e a Coreia do Norte foi onde ela se fechou pro mundo inteiro. Mas esse lado conta bem por cima. Super válida essa história, porque às vezes vai te causar indignação, sim, mas é o que a guerra causa na gente. Quem não viveu não sabe, mas quem viveu sabe o que aconteceu. E então, assim, além dos coreanos terem passado por tudo isso, o fato deles estarem no Japão não livravam eles de outras coisas, né? Outros perrengues. Então, muitos deles tinham que mentir em questão, os mais novos, assim, tinham que mentir em questão de ser descendentes de coreanos e tinham que trocar o próprio nome, gente. Isso que eu fiquei tipo... Eles tinham que trocar os nomes e os sobrenomes para que não reconhecessem que eram descendentes de coreano, porque eles têm muito preconceito. Quer dizer, não sei hoje em dia, mas na época eles tinham muito preconceito com coreanos. Porque para eles todos os coreanos eram sujos, porcos, ladrões, enfim. Sendo que na verdade, assim, não dá pra dizer 100%, porque na hora do desespero as pessoas fazem coisas absurdas. Então imagina a sua família inteira, tipo, passando fome ou sendo morto ou qualquer coisa assim, obviamente você vai se desesperar, né? Então não dá pra julgar 100% nada, mas esse livro ele causa esse certo desconforto, assim. E além de tudo, além dos filhos de coreanos que nasceram no Japão, eles ainda precisam de autorização para ficar no Japão. Então, mesmo sendo da 4ª geração, tendo nascido no próprio país, depois que passa uma certa idade, eles precisam de uma autorização para ser cidadãos, enfim, japoneses, o que eu achei bem ridículo. E aí, eles sempre têm que ficar atualizando esse documento. Assim, gente, é muito bom ler esse livro para vocês terem uma percepção de tudo que aconteceu. Então é um livro muito realista. Não tem nada de ficção, nada de flores e borboletas no jardim, sabe? É bem realista e conta mesmo a história pesada que foi. Ela não faz média, ela não deixa nada mais bonito. Ela conta a história realmente como que foi e o perrengue que toda essa família e essas gerações passaram, em questão da própria cultura, em questão da própria língua, em questão da própria expectativa de vida, das realidades, enfim, eu super recomendo esse livro. Eu achei ele maravilhoso. Pra quem fica curioso, igual eu, que gosta de saber das coisas, como que aconteceram, como que as pessoas ficaram na época, como que foi tudo assim, é muito bom. Eu super indico esse livro pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deem bastante like e compartilhem esse vídeo que me ajuda aqui, né, a crescer, porque a gente fica tentando, né, gente? E é sobre isso e tá tudo bem. Comenta pra mim se vocês conhecem esse livro, se vocês já leram algum outro livro falando sobre essa questão da guerra do Japão, da Coreia, de como que foi esses livros de época. Se tiverem indicações também estou aceitando indicações. Uma coisa importante, eu esqueci de falar. Eu não assisti, mas eu sei que tem uma série baseada neste livro. Quem sabe futuramente eu assista e aí eu comente aqui pra vocês a diferença que eu achei da série pro livro e se realmente foi fiel ou se eles mudaram algumas coisas.
como que foi tudo, mas eu sei que tem essa série, então, se vocês quiserem, obviamente eu recomendo primeiro ler o livro, que o livro é sempre o livro, né, gente? Não tem nem comparação. Mas fica a critério de vocês. Então, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!